Shalom Ufrashot. Shalom Ufrashot. Hoje eu quero falar um assunto de extrema importância para os judeus e para não judeus, como o sionismo. Ok, como outras religiões, o judaísmo não envolve apenas rituais, cerimônias e conhecimentos religiosos. Mas que isso? O judaísmo envolve muito mais coisas. Desde que Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano em 70 depois de Cristo, que é o ano Domini da nossa era, os judeus foram expulsos da Palestina e passaram a viver na diáspora ou exílio. Mas, na verdade, os judeus nunca se fundiram às novas terras onde foram morar. Nunca. Mesmo depois de gerações e gerações terem vivido no mesmo país, os judeus continuavam estranhos às culturas que os cercavam, fechados ao redor de si mesmos e dos seus costumes e crenças. Não demorou muito para que fossem perseguidos. Além disso, todo tipo de preconceito foi direcionado contra os judeus, como o fato de serem acusados de terem assassinado Jesus Cristo. E o costume dos judeus de marcar ou manchar a porta das casas com o sangue do cordeiro sacrificial na Páscoa. Isso levou seus perseguidores a acreditar que, em vez de carneiro ou sangue de carneiro, os judeus sacrificavam crianças e colocavam o sangue dessas crianças nas portas, que é um absurdo. Há relatos da Idade Média sobre aldeias judaicas pilhadas e destruídas porque uma criança cristã havia desaparecido. A perseguição era fato e não havia muito a fazer a não ser nutrir esperanças. Durante milhares de anos, os judeus esperaram pela vinda do Messias, que os levaria de volta à sua terra ancestral, o Sião. Isso deveria ser um evento miraculosamente pré-determinado, o qual iniciaria a era messiânica. No entanto, no começo do século XIX, emergiu entre os círculos religiosos ortodoxos uma nova tendência. Vários escritores afirmavam que, em lugar de adotar uma atitude passiva frente ao problema da redenção, a nação judaica deveria se engajar na construção de um país, antecipando a vinda do Mashiach ou do Messias. Mais uma vez, os judeus buscavam a ação na confirmação da sua fé. Esse movimento dentro do judaísmo, que além de um cunho religioso, tinha uma característica política e veio a ser chamado de sionismo. Em 1834, Yehuda Alcalai, um rabino que tinha vivido na Palestina, publicou um livreto chamado
abre aspas, Shema Israel, fecha aspas, em que defendia nesse livro o estabelecimento de colônias judaicas na Palestina, uma visão que fugia da crença tradicional de que o Messias viria como um ato de redenção divina. As ideias de Al-Kalai se espalharam em todas as direções como o vento. Elas se desenvolveram ao longo de todo o século XIX, mas não foram apenas suas propostas que tomaram corpo. A colonização judaica da Palestina foi, aos poucos, se tornando fato. É no final do século XIX, com o aumento das perseguições aos judeus, nos pogroms russos, o crescimento da população judaica na Palestina já preocupava os nativos árabes. Na segunda palestra vamos continuar abordando o assunto sionismo.